Encerrado o expediente, passaremos agora a tema livre. Inscrito em primeiro, vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito de concessão de apartes. Senhor presidente, questão de ordem. Só justificar o meu pequeno atraso por motivos de força maior. Já está registrado presente de todos. Obrigado. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, nobres vereadores aqui do plenário, plateia, boa noite a todos. Bom, a gente tem falado aqui das festividades de comemoração dos 127 anos de Mairinque. E eu, na semana passada, falei de alguns eventos e hoje eu vou falar de dois eventos que estão na agenda oficial. Essa agenda está no site da Prefeitura, no Facebook da Prefeitura e está também de forma impressa, distribuída por aí, não é? E então convidamos os munícipes a comemorar os 127 anos de Mairinque e participando dessas atividades que estão acontecendo no município. Falei a semana passada do Salão de Artes Astrogilda e vou lembrar então que também tem outras atividades, como por exemplo, no dia 20, teremos a peça teatral O Cortiço, às 10h30 da manhã, no SEMEC, e às 14h30, a peça teatral Jogo de Folclore. Então, essas atividades são em relação à comemoração, né, dos 127 anos, mas, por exemplo, nós temos essa peça O Cortiço, que é um livro do realismo brasileiro muito importante. Então a gente convida a todos que gostam de arte, de teatro, de cultura, que prestigiem. Depois nós teremos, no dia 26, às 18h30, a sessão solene da Câmara Municipal em homenagem ao aniversário da cidade, também no SEMEC, dia 26, às 18h30. E no dia 27, haverá o concerto da Banda Sinfônica Conselheiro Mairinque, às 20 horas no SEMEC. Então estão todos convidados, são atividades culturais, tem uma série de outras atividades também. E falando dessa nossa sessão solene, eu não poderia deixar de falar do acontecimento que é uma forma de homenagear a nossa cidade, é homenagear os cidadãos, os bons cidadãos que estão aqui batalhando para Mairinque ser melhor a cada dia. Então, nesse momento, a gente faz uma homenagem a cidadãos mairinquenses que se empenham para Mairinque ser melhor. É entregue, então, nesse dia, a medalha Conselheiro Francisco de Paula Mairinque para pessoas que têm um trabalho, que se destacam por um trabalho especial na cidade, que fazem uma atividade, que se dedicam, muitas vezes, ao trabalho voluntário, que se dedicam à cidade de uma forma geral. Eu escolhi como homenageado para esse dia o professor Lilton Roberto Joaquim. O professor Lilton é conhecido como o Lilton do Jiu-Jitsu. Ele desenvolve já há muitos anos aqui na cidade um trabalho com o jiu-jitsu. E eu tenho sempre falado aqui, né, dos voluntários, das pessoas que se dedicam a uma causa. Então a gente vê que tem determinados guerreiros de uma causa que lutam por aquela causa, né? Já homenageamos diversas pessoas aqui. O professor Anderson, por exemplo, que se dedica à causa do esporte para deficientes, e assim vai. Eu próprio sou um desses guerreiros pela questão do teatro. Então estamos sempre batalhando, defendendo
as questões relativas ao teatro. E o professor Lilton, ele já há muitos anos desenvolve essa questão do jiu-jitsu. E o que a gente vê é o resultado disso, né? São anos se dedicando e temos aí uma série de campeões mairinquenses. Pessoas que estão, né, levando essa arte marcial a sério, e aí começa-se a colher os frutos. Então a gente vê campeões mundiais de Mairinque. Então leva o nome do município e graças ao trabalho desenvolvido pelo professor Lilton. Então ele foi o meu escolhido. Eu convido a todos que simpatizam da arte do jiu-jitsu, né, da luta marcial, mas que também é uma forma de arte, como é a capoeira e outras, que venham no dia 26 às 18h30 prestar essa homenagem ao Lilton, que realmente é incansável na defesa do esporte para a nossa comunidade, né? E ele desenvolve diversos trabalhos em diversos lugares, mas tem a parceria do CASME nesse processo, né? E nós sabemos que muitas vezes essas artes marciais, elas levam o aluno a desenvolver determinadas disciplinas. Disciplina com o corpo, respeito com o corpo, com a saúde. Então, isso é muito importante. A gente vê que o resultado dessa questão, né, da disciplina que traz as artes marciais, muitas vezes mexe com a questão educacional. O aluno passa a ter mais atenção na escola, a ser mais cuidadoso com as suas coisas, porque é como se fosse mesmo, né, um exército. Você está ali, você tem que obedecer às regras naquele momento do esporte, e aquilo cria uma certa disciplina no hábito do aluno. Então, é importantíssimo. Isso se reflete, inclusive, nas questões de cidadania. Muitas vezes, coisas discutidas lá enquanto o grupo está se reunindo para a prática do esporte. O meu segundo homenageado da noite vai ser o professor, também professor, Vitor Miller Júnior. O Júnior, que muitos conhecem por causa do futebol, né? É um conhecido meu desde que era garotinho. Ele foi foi trabalhar na Agrostal como guarda-mirim e menor aprendiz, né? E aí a gente já conhecia a mãe dele lá na Agrostal, e aí conhecemos aquele menino determinado desde criança. Estava lá limpando as pecinhas, lavando as pecinhas lá na parte da mecânica, e foi fazer o Senai. No Senai ele conseguiu uma bolsa de estudos e foi estudar na Noruega. Quando ele retornou da Noruega, já começou a trabalhar com ensino de língua inglesa. Então, há muitos anos, ele trabalha em Mairinque, São Roque região, como professor de língua inglesa. Atua já há 18 anos como professor. E é um amante dos esportes, da natureza, é um incansável na luta dessa questão de se preparar para o mundo do trabalho, se preparar para atuar no mercado, conhecendo bem a língua inglesa. O Júnior também dá aula, inclusive, em empresas, que a gente chama de in-company. O Júnior também é um empreendedor. Ele tem aqui em Mairinque a escola Northway Institute, que é o Instituto Northway de Línguas. Ele é formado em administração
está cursando letras, já viajou para muitos países e quando a gente viaja para um outro país, naturalmente nós ficamos mais críticos em relação ao nosso país. Porque a gente começa a comparar uma realidade que você conhece com a sua cidade, com o seu país. Então a gente fica muito mais crítico. Eu acredito que esse foi um dos motivos que me levou a entrar na política. A gente não tolera mais uma série de coisas que antes talvez você não prestasse atenção. Mas a partir do momento que você conhece uma outra realidade, que você vivencia essa outra realidade, a gente se torna então mais crítico. É o que eu vejo no cidadão Vitor Miller Jr. É um cidadão participativo que atua muito na sociedade, participa de uma série de atividades e eventos, e eu vejo que muito se deve a essa questão da vivência, de ter conhecido diversos países. E ele é um otimista. Eu nunca encontrei com o Júnior e vi o Júnior reclamando das coisas. Ele sempre fala em propostas, em soluções. E a gente precisa, então, valorizar esses cidadãos, esses profissionais em Mairinque. Pessoas proativas que queiram melhorar a nossa cidade, que queiram fazer a sua parte para melhorar a nossa cidade. Então, vai ser para mim uma honra poder homenagear esses dois guerreiros. E vai ser, então, recolocando aqui, no dia 26, a nossa sessão solene no SEMEC. Todos estão convidados a participar dessa alegria, não só comigo, mas com todos os vereadores e seus homenageados nessa noite no SEMEC. Uma boa noite a todos. Obrigado, presidente.